Livro de Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Aleluia. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Hoje nós vamos falar sobre família. Amém. Glória a Deus. Encontraram aí? Amém. Então vamos ler. Irmãos, exorto-vos pela misericórdia de Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a vontade de Deus, que é bom, o que lhe é agradável e perfeito. Porque digo, pela graça que me foi dada a cada um de vós, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas que pense de si com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, e todos somos membros uns dos outros. E tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a proporção da fé. Se é de ministério, seja em ministrar. Se é de ensinar, seja de ensino. Ou o que exorta na exortação, o que reparte com sinceridade, o que preside com solicitude, o que exercita misericórdia com alegria. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga para nós, ó Deus, discernimento acerca da tua palavra, que o Senhor fale conosco nessa noite, que eu seja um vaso usado pelo Senhor aqui sobre esse altar, Pai, para trazer, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor cresça e que eu diminua. E que a tua vontade, o teu propósito se cumpra em mim e através de mim, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor, no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo, esse texto que nós lemos, ele retrata uma virada nas cartas que Paulo enviava às igrejas. Esse texto aqui começa a retratar uma virada nos ensinamentos, nas exortações que Paulo dava para a igreja. E ele encaminha essa carta para a igreja de Roma para exortá-los, ou para chamar a atenção deles acerca de qual deveria ser a atitude coerente de um cristão. Atitude coerente de um cristão. Atitude coerente de um cristão é aquela maneira em que um cristão, um crente em Jesus Cristo, deve agir, ou o modo como ele deve fazer para que a vontade de Deus se cumpra na vida dele. Coloca a mão sobre a sua cabeça aí e fala: eu sou um cristão coerente. Fala de novo. Eu sou um cristão coerente. Amém? Tome posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa promessa. Mas para chegar a ser esse cristão coerente, nós temos que nos atentar para alguns pontos, alguns detalhes. E esses detalhes foram trazidos por Paulo a essa igreja de Roma, o qual nós vamos tentar dar uma pincelada aqui, uma destrinchada
né? Não vai dar para ser muito extensivo naquilo que nós vamos falar, mas eu acredito que você vai entender em nome de Jesus. Paulo começa falando o seguinte: irmãos, exorto-vos, ou chamo a atenção de vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Vamos parar aqui. O que é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo? É entregar a Deus tudo o que nós somos. Você precisa entregar a Deus tudo o que você é, tudo o que você tem. Um sacrifício, quando ele era feito lá no Antigo Testamento, ele era feito com animais que eram mortos, e aqueles animais eram apresentados a Deus, o seu sangue era expiado, ou apresentado como expiação do pecado do povo. Mas aqueles sacrifícios estavam mortos. Mas existiu nessa terra um homem que desceu da sua posição de majestade e que se entregou como sacrifício não morto, mas um sacrifício vivo. E por causa desse sacrifício dele, que estava vivo, ele foi morto, sim, foi morto, mas quando ele se entregou como um sacrifício vivo, ele se entregou com tudo que ele tinha. Ele não foi levado a ser sacrificado, ele se entregou como sacrifício. Jesus se entregou como sacrifício. Aqueles animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, alguém pegava os animais, sacrificava e levava até o templo ou até o tabernáculo, para que aquele sangue e aquele animal servisse como expiação dos seus pecados. Mas Jesus não precisou de ninguém pegá-lo e levá-lo a lugar nenhum para ele ser sacrificado, porque ele foi entregue para ser sacrificado por si mesmo, por amor a mim e a você, por amor por toda a humanidade. Ele se entregou como sacrifício vivo, morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele permanece vivo, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo e por mim e por você como um advogado fiel que ele é. Ele está lá. E ele, através de Paulo, nessa carta, ele nos chama a entender, ele nos chama a prestarmos atenção que nós também devemos nos entregar a Cristo como um sacrifício vivo, conscientes com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, porque isso é a vontade de Deus. Ele não quer que ninguém venha a Ele por obrigação, Ele não quer que ninguém venha a Ele porque alguém vai pegar pela mão, alguém vai amarrar e fazer. Não, Ele quer que você venha para Ele com o seu coração voltado para Ele e com o seu entendimento de que só através dele é que você vai alcançar a vida eterna. E Paulo continua: além de sacrifício vivo, entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, ele, além de ser vivo, ele precisa ser santo. Ser santo quer dizer ser separado. Santo é separado. O que Paulo está falando para ele? Olha, vocês precisam entregar-se com tudo que vocês têm, da melhor maneira que vocês puderem, mas isso não pode ser de qualquer jeito. Vocês têm que fazer isso sendo separados do pecado, sendo separados das coisas que te afastam de Deus. Para que o seu sacrifício seja aceito, é necessário que você seja santo. Aqueles animais que eram sacrificados, eles não poderiam ter defeito, eles não poderiam estar doentes. Se Deus não recebia animais como sacrifício, que tinham defeitos ou que estavam doentes, quem dirá nós que somos criação dele, filhos dele? Ele nos quer perfeitos. Ele quer olhar para nós e enxergar em nós a perfeição com a qual nós somos criados. Paulo continua: além de sacrifício vivo, santo, ele precisa ser agradável a Deus.
ser para a glória de Deus. Nós temos que agradar a Deus em tudo que nós fazemos, ou pelo menos procurar fazer isso. Agradar a Deus com a melhor parte que nós temos para dar a Ele, que é o nosso sacrifício vivo e santo. Se nós entregarmos a Deus um sacrifício vivo e santo, de qualidade, um sacrifício vivo e santo, com sinceridade, com certeza Ele vai agradar a Deus e Deus vai estender as suas mãos sobre nós. Paulo continua: esse é o vosso culto racional. E aqui eu quero que você preste atenção no seguinte: você, quando vem à igreja, você sai da sua casa, qual é o seu intuito? Qual é a sua intenção? Quando você sai da sua casa e vem ao templo para adorar o Senhor, você sai de lá porque você não tem mais nada para fazer? Você sai de lá porque se você não vier, o seu líder, o seu pastor vai sentir a sua falta, vai te cobrar? Você sai de lá porque já virou um quadro, um costume na sua vida de estar aqui nos dias de culto? Ou você sai da sua casa porque você vem a esse lugar porque sabe que Deus se faz presente aqui e você vem adorá-lo e cultuá-lo por tudo que Ele merece? Esse tem que ser o intuito quando nós saímos da nossa casa. Às vezes a gente sai de casa num dia que nós passamos atribulados, um dia que nós passamos por uma situação angustiante, mas nós, quando saímos da nossa casa, nós temos que falar com o Senhor: Senhor, eu estou indo para o templo do Senhor, eu estou indo para a tua casa agora, e eu estou pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tire da minha mente e do meu coração tudo aquilo que pode desviar o meu foco da tua presença, porque a tua presença é o que me importa naquele lugar que eu estou indo. Sabe por que muitas vezes a gente chega na igreja e não sente nada? O louvor passa, você fica lá no banco, você está no banco, a mensagem não fala com a gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos aqui, mas a nossa mente está ligada lá no outro canto, em outra coisa, preocupado com o que nós temos que fazer amanhã, com o boleto que vai vencer, preocupado com um monte de coisa, com as aulas dos nossos filhos que vão retornar, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você entrar na presença de Deus, quando você quer chegar a Deus, esqueça de tudo, se desligue de tudo, faça isso com racionalidade, faça isso com entendimento, porque quando você faz com entendimento, você é capaz de discernir aquilo que Deus está falando com você. O que traz a presença de Deus no culto não é um grupo de louvor abençoado. O que traz a presença de Deus no culto não são os irmãos que estão por aí para te servir. O que traz a presença de Deus no culto é eu já vi preparado para ser cheio dessa presença e deixar Ele fazer a vontade de Deus. É isso que traz a presença de Deus. A gente às vezes quer apontar o problema como se ele fosse do outro, mas o problema é nosso, é de cada um de nós. Quando nós buscamos pela presença de Deus, nós podemos estar cercados de pessoas que não estão nem aí do que nós estamos fazendo, mas quando nós fazemos isso com racionalidade, com sinceridade, ela nos abrange, ela nos enche. Não sei se você já teve essa oportunidade de estar num lugar onde as pessoas não estão adorando a Deus, não estão falando com Deus, mas você está ali no seu cantinho, no espírito de oração, falando com Deus: Senhor, eu estou aqui nesse lugar, mas ainda aqui nesse lugar onde as coisas estão acontecendo não de acordo com o que o Senhor quer, mas o meu espírito está ligado no Senhor do céu, que o Senhor permaneça comigo aqui, que o Senhor esteja comigo, que a tua presença esteja comigo, que a tua unção esteja comigo, e mesmo no meio do caos que você tiver, você sente a paz da presença de Deus invadindo a sua vida. Porque a presença é individual, a busca da presença é individual. Mas vamos continuar aqui. Paulo fala com eles:
Paulo estava falando isso com o povo de Romanos, ou com os romanos, lá atrás, que era para eles não se conformarem com o mundo. Eles tinham muito menos coisas para se distrair e para absorver do mundo do que nós temos hoje. Sim ou não? Nós temos muito mais distração hoje. Nós temos muito mais coisas do mundo para nos chamar. E se aquele povo de Roma Paulo estava falando com eles que eles tinham que desligar-se daquilo que eles estavam vendo lá fora, ou que eles tinham que fazer diferente, ou que eles não podiam se conformar com aquilo que eles estavam vendo lá fora. Imagina nós hoje. Imagina nós hoje, com esse monte de distração que nós temos por aí. As pessoas têm se assentado de frente de telas e desligado do resto do mundo. Você fala com a pessoa, ela nem te ouve. Está lá em Nárnia, não dá ouve. As pessoas estão desligadas do propósito de Deus. Eu vi a pastora Aparecida hoje falando aqui na escola bíblica. Infelizmente nós temos visto uma preguiça enorme das pessoas em orar, uma preguiça enorme das pessoas em buscar a presença de Deus. Perde-se muito tempo com tudo, mas não tem ganhado tempo com essa palavra. E Paulo já chamava a atenção disso lá atrás. Não vos conformeis com esse mundo. Nós estamos vendo acontecer algumas coisas aí nos últimos dias, ou nos últimos tempos, que na primeira vez que a gente vê nos assusta, mas está tornando-se tão corriqueiro que nós estamos nos acostumando com essas más notícias. Elas estão parecendo normais para nós, e elas não podem ser normais, porque elas fogem ao princípio da palavra de Deus. Hoje nós tivemos aí, Contagem, uma festa terrível, eles chamam de festa, um movimento terrível que aconteceu aqui. E muitos cristãos falam, eles estão para lá, eu estou para cá, eu não me envolvo e está tudo bem. Mas não é assim. Você não vai lá participar, você não vai lá, você não se sente à vontade de ir lá pregar, de ir lá falar, de ir lá pregar um folheto, mas você tem que orar por esse pessoal. Você tem que pedir a Deus que tenha misericórdia desse pessoal, porque a cegueira espiritual está tomando conta do ser humano, e a igreja, que é a responsável por fazer com que esses olhos sejam abertos, também está se cegando, também está ficando com seus olhos fechados. É tipo assim, não está me afetando, deixa eles lá, e eu aqui, está tudo bem. Mas não está tudo bem. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos nos conformar vendo as pessoas caminhar a passos largos para o inferno. Isso não pode fazer parte da nossa vida de cristãos. O mínimo que nós temos que fazer é pedir ao Senhor que tenha misericórdia dessas almas. Pedir ao Senhor que dê oportunidade a eles de conhecer o seu amor e de se render aos seus pés. Continuamos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você e eu precisamos ter uma mente renovada. Quando nós aceitamos Jesus, nós paramos de pensar do jeito que o mundo pensava e passamos a pensar do jeito que Cristo quer que nós pensamos. E tem muita gente que, ao invés de ter uma mente renovada, ele está tendo uma mente só transformada. E tem diferença. Olha os dois verbos que Paulo usa. Transformai-vos. Nós temos que transformar, mudar pela renovação. Então é transformar e renovar, dois verbos. Tem muita gente que não está se transformando, porque ao invés de renovar a sua mente, só está transformando ela.
acontecendo aí é comum, né? Eu preciso me adaptar à nova realidade. Não é isso que a gente tem ouvido muito aí? As pessoas falando, as pessoas pregando, as mídias falando. Não, hoje nós não podemos mais agir conforme os nossos pais agiram lá atrás, conforme os nossos avós agiram lá atrás, porque isso é uma coisa antiga. Hoje nós temos que nos adaptar à realidade que está acontecendo. Mas até onde essa adaptação é válida? Até onde nós podemos nos adaptar? Ou devemos nos adaptar? Nós devemos nos adaptar às modernidades que estão por aí? Sim, porque nós fazemos parte do mundo, estamos inseridos nele, nós precisamos evoluir através da tecnologia, através do que tem acontecido, né, das formas que têm aparecido aí. Isso é bom, mas essa transformação começa a nos trazer problema quando essa transformação fere os princípios da palavra de Deus. Se a transformação ferir o princípio da palavra de Deus, aí não dá para ser. Aí é que entra. Se for uma mente só transformada, vai, não, está tudo certo, tudo bem, vamos continuar, bola para frente. Agora, se for uma mente renovada, conforme foi ensinado, lá não, isso não está errado. Eu não posso me adaptar a essa situação, porque essa situação fere os princípios da palavra de Deus. Mas se você for contra, você vai estar remando contra a maré, você vai estar indo contra o sistema, isso pode te trazer problema. A Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que os homens. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. A pastora Aparecida também falava na escola que, graças a Deus, no Brasil hoje, ainda nós não temos perseguição. Muito de leve. É muito leve. Mas pode chegar um tempo em que essa perseguição vai aumentar e que as coisas vão apertar e vão piorar. E se nós hoje, que a perseguição é leve, a gente já começa a recuar diante da perseguição, e quando o bicho pegar lá e a coisa apertar? Onde é que nós vamos? Para onde nós vamos? Vamos largar a Bíblia e sair correndo? Vamos deixar a Bíblia para lá? Porque hoje em dia virou status ser cristão. Tem muita gente aí, famoso, chegando e entra, não, eu me converti, agora eu sou cristão. Mas a atitude dele continua igualzinho quando ele não tinha convertido. Porque virou status. Para tentar ganhar um público cristão, as pessoas se falam de cristão. São os lobos vestidos de cordeiro. E muita gente cai nessa conversa. Tem muita gente caindo nesse papinho, olha aí. Sabe por quê? Porque não teve a mente renovada. Tem cabelo, está com a mente só transformada, achando que está tudo certo. Cuidado. Cuidado com o que você tem acreditado. Cuidado com o que você tem assumido como certo da sua vida, ou no mundo que está acontecendo. Vamos continuar aqui. Para que comproveis qual seja a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aqui tem outra versão. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar qual é a vontade de Deus na sua vida? Vou perguntar de novo. Você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? Amém. Amém? Não se conforme com esse mundo. Não se conforme com esse mundo.
Temos que pensar nisso. Não vai dar para falar. Falei de muita coisa. Vamos lá para o versículo 4. Pois assim, como em um corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também sendo muitos, nós somos um só corpo em Cristo, e todos somos membros uns dos outros. Hoje é tudo da família. Amém? E eu e você fazemos parte da mesma família. Da família de Cristo. Nós somos irmãos, co-herdeiros com Cristo, daquilo que Ele conseguiu lá na cruz do Calvário para nós, através do seu sacrifício. E como irmãos, nós temos que entender algumas coisas aqui. Eu não sei quantas pessoas existem na sua família, se você tem mais irmãos, mas mesmo que, a não ser que você seja filho único, mas se você já tiver um irmão, você já consegue observar isso. Se for uma família grande, você vai observar mais ainda a diferença que existe entre um irmão e o outro irmão. Sim ou não? Sim. Todo mundo foi criado, teoricamente, pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Da mesma forma, passando as mesmas dificuldades, tendo as mesmas regalias, sendo apertado do mesmo jeito. Aí vem aquele, você não é esse não. Eu, lá em casa, o negócio andava apertado do meu lado, mas o meu irmão, minha mãe, passava a mão na cabeça dele, e ele foi tratado a pão de ló e eu na marretada. Pode acontecer? Pode. Mas via de regra, todos os filhos de um casal, ou todos os irmãos, eles são tratados e ensinados do mesmo jeito. Só que à medida que cada um vai assumindo a sua identidade, ou vai entendendo as coisas, cada um começa a ter as suas próprias reações, a buscar as suas próprias coisas. Por isso que nós temos, em alguns casos, irmãos que são dois irmãos criados da mesma forma, tiveram as mesmas oportunidades. Um vira médico e o outro não quer saber de nada. Um se torna uma pessoa de bem e o outro é um poço de problemas. Mas por que isso acontece? Porque mesmo nós sendo irmãos, nós somos diferentes. Mesmo nós tendo saído do mesmo lugar, do mesmo ventre, nós somos pessoas diferentes. Você é raro, porque você é único. Você é único. Pastor, eu sou irmão gêmeo. Meu irmão parece comigo demais. Ele pode até parecer com você, mas ele é totalmente diferente de você. Você já viu aquela história que o gêmeo, quando um está sentindo dor, o outro bota longe e sente dor também? Pode acontecer? Pode. A ciência explica isso. Mas nem isso faz com que eles sejam iguais. Eles são diferentes. Você quer ver o quanto Deus é cuidadoso com você e o quanto Ele te tornou raro? Olha para o seu nome direito. Olhou? Agora olha para a esquerda. Uma é diferente da outra. Pastor, parece igual, mas não é. A impressão digital que você tem na mão direita é diferente da impressão digital que você tem na mão esquerda. E a impressão digital que você tem na sua mão é totalmente diferente da impressão digital que eu tenho na minha. Nós temos bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo e ninguém tem a mesma impressão digital, porque Deus tem uma identidade específica para cada um de nós. Nós somos raros e valiosos para Deus. Ontem eu fui visitar uma tia que há muito tempo não via, e eu descobri um
que eu não sabia, e eu achei fantástico. Ela estava com uns problemas de saúde e ela estava sentindo umas conteiras. De repente ela falou assim que estava tranquila, sentada no sofá, e eu não tirava, parecia que ia cair, parecia que estava no meio do terremoto. E era uma coisa agressiva. E ela foi ao médico para tentar entender o que estava acontecendo, fez vários exames. E o médico falou com ela: olha, sabe qual é o seu problema? Você está com os cristais desalinhados. Eu falei: o quê? Ela falou: eu também tomei esse mesmo susto. Fui descobrir isso lá nesse ano. Nós temos dentro do nosso ouvido, entre o cérebro e o fundo do nosso ouvido, um líquido. E esse líquido, os médicos usam o nome de cristal para explicar qual que é a função desse líquido. Esse líquido é o seguinte: você já viu o brumo? Aliás, o nível, brumo não, o nível de mão. Quando você pega o nível e coloca ele sobre uma substância, aí lá no nível, geralmente tem lá uma pecinha, que alguns é maior, outros são menores, e lá dentro tem um líquido, e fica uma bolinha lá, e aquela bolinha mexe de acordo com o que você vai colocando o líquido no lugar, para que fique plana a superfície, não é isso? Esse cristal que tem no nosso corpo é igual àquele líquido que tem no nível. Quando ele está desnivelado, ele regula o nosso corpo inteiro. Nós perdemos o cognitivo. E aí eu fiquei analisando ela falar, falei: interessante. Eu já achava que eu era precioso, agora que eu tenho cristal dentro de mim, eu sou mais um. Eu já achava que eu tinha um valor imenso para Deus, agora eu tenho mais ainda. Deus é tão cuidadoso conosco que nos mínimos detalhes Ele mostra a grandeza que Ele tem e o tanto que Ele nos ama. Por causa de um pequeno líquido que nós temos dentro de nós, se ele estiver fora do lugar, nós estamos todos estabilizados. Coisa mais tremenda. Ela falando aqui depois, hoje ela está melhor, graças a Deus, saiu dessa situação, mas ficou esse ensinamento. Nunca mais vai esquecer que eu tenho cristal dentro de mim. Agora, quando eu cantar ali no Riazão, falando: verei o grande rio da vida, dentro de mim tem cristais. Porque eu tenho cristal. Você tem cristal. Você é precioso para Deus. Mas isso não te torna melhor do que o seu irmão. Porque assim como eu tenho cristal, você também tem. Deus não colocou para algumas pessoas escolher quem ia ter, não. Ele colocou para nós. Então nós somos iguais. Nós todos temos a mesma formação, a mesma base, mas cada um de nós tem uma função nesse corpo. Deus não chamou todo mundo para fazer a mesma coisa. Você já pensou? Se Deus tivesse feito isso, nós não teríamos livre-arbítrio, não seríamos seres humanos, seríamos robôs. Porque todo mundo estaria programado para fazer a mesma coisa. Não é assim que os robôs agem? Mas Deus deu a cada um de nós uma oportunidade ou um entendimento para que cada um de nós exercêssemos uma função específica que é nossa e temos que exercer. Não adianta eu querer fazer alguma coisa que eu não estou apto para fazer, e se esse não for o propósito de Deus na minha vida, porque não vai funcionar. Eu falo muito isso. Dia 12 de setembro, nós vamos ter aqui. O que nós vamos ter aqui, Soraya?
festival de dança, 12 de setembro. Você já imaginou se no dia do festival de dança você chega aqui para assistir o festival de dança e só passou na luz e só está aqui para dançar junto com face a face? Que desastre vai ser! Porque para dançar eu tenho a mesma mobilidade daquele boneco que fica no poço, igualzinho. Ah, mas eu quero fazer, eu tenho vontade de fazer. Não é só ter vontade, você precisa ter dom, você precisa ter chamado para fazer. Ah, meu pai tentou várias vezes aprender a tocar um instrumento, até que um dia Deus falou com ele, falou que você está tentando fazer um negócio que não é para você. Eu te chamei para outra coisa. Eu te chamei para outra coisa. Muitas vezes nós nos sentimos frustrados, ou nós não conseguimos realizar aquilo que nós queremos dentro da obra de Deus, porque nós estamos no lugar errado, porque estamos insistindo em fazer aquilo que nós queremos fazer e não o que Deus quer que nós façamos. Quando alguém fala comigo que eu ia pregar, fala misericórdia, estou fora, isso não é para mim não. Nunca. Olha onde eu estou. Porque a vontade, minha vontade, ela não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. Quando Deus te chamou para você servir, Ele chamou você com algo específico para você fazer. Você pode correr, você pode sair por aí, você pode andar o mundo inteiro, mas a hora que você vai conseguir chegar na plenitude daquilo que você foi criado, é só quando você deixar Deus te trazer para o lugar que Ele quer, para fazer aquilo que Ele quer. Assim como num só corpo nós temos vários membros, e os membros, cada um tem a sua função, assim somos nós, cada um de nós tem uma função, mas é muito importante, às vezes todo mundo quer ser um membro que destaca, todo mundo quer ser aquele membro que as pessoas batem o olho e já vê logo, olha, eu, no corpo de Cristo eu sou os olhos, né? Eu sou azuis, para quando as pessoas olharem para mim, chamar bastante a atenção. Ah, no corpo de Cristo eu sou a pele, macia, sedosa. No corpo de Cristo eu sou as mãos que trabalham, que fazem, e que o trabalho é reconhecido por aquilo que faz. Mas talvez Deus está querendo que você seja só o líquido do cristão. Ninguém vê, mas se você não fizer a sua parte, o resto do corpo nenhum funciona. As coisas mais importantes que nós temos no corpo humano, elas não são visíveis. As partes mais vitais que nós temos no corpo humano, elas não são visíveis. E muitas das vezes elas passam desapercebidas, elas são minúsculas. E a gente se preocupa muito com muitas coisas que são esteticamente mostradas, e esquecemos às vezes de cuidar coisinhas mínimas que nos levam para o buraco. Você precisa buscar de Deus qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida, e você precisa buscar de Deus onde é que Ele quer que você esteja, o que é que Ele quer que você faça, qual é a sua função no corpo de Cristo, porque Ele tem para você o propósito. Ele não chamou ninguém para não ser nada. Não tem uma parte do seu corpo que não sirva para nada. Tudo que está aí funciona como uma engrenagem, uma máquina. E quando uma parte não funciona direito, dependendo do que for, bagunça o corpo inteiro. Cada um de nós tem um dom.
Mas cada um de nós, se usarmos os dons para os quais nós fomos chamados, ou os que nos forem entregues, nós vamos fazer funcionar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo só vai funcionar bem se cada um de nós fizer bem a sua função. Nós temos que entender que nós fomos chamados para fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos e parar de querer fazer aquilo que nós queremos fazer, parar de ir aonde nós queremos ir e começar a andar nos caminhos que Deus quer nos levar a andar, parar de falar aquilo que nós queremos falar e reproduzirmos aquilo que Deus nos usa para falar. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar.